Permitir. Então, a primeira parte, infelizmente, não ficou gravada, mas espero que eu tenha me feito entender por vocês aqui nessa primeira parte do encontro aqui. Vou regravar para publicar para vocês no YouTube, sem problema algum, tá? É bom que eu faça até de uma forma mais didática ali, ilustrando bacanamente. Faço de uma parada mais bacana, ilustrando para vocês ali, bacanamente ali a gravação da primeira parte. Não tem problema nenhum, tá? Vamos agora para o fechamento do EURUSD, mostrando para vocês, conforme as leituras que eu já venho ensinando para vocês correlacionadas aos swings, tá? O que é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o primeiro assunto, que é a questão das escadarias, que eu venho mostrando para vocês. E vamos utilizar também agora essa questão do indicador no gráfico. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, sim. Beleza. James e Wallace, estão conseguindo ver aí a tela? Sim, tá ok. Tranquilo. Perfeito, vambora. Vambora. EURUSD, tá? Deixa eu tirar essas médias aqui e já já a gente plota ela. Alt G. 1 de junho, não. Vamos começar pelo que? A gente fez a marcação aqui, ó, no sábado da semana passada, junto com o Douglas. Vamos para o gráfico de 1 hora. O Wallace também estava aí, o Wallace também viu. Não é Alt H, é Alt G. 25. Foi. Que é basicamente o que? O início da semana, 26. Alt H não, Alt V. Início da semana, no Alt V aqui. Preço justo para a semana, que já tem um vídeo aí explicando para vocês basicamente como é que eu vejo o preço justo. Preço de abertura. Vamos pegar o gráfico semanal da semana passada, que começa quando? Dia 19. Vamos ver os níveis. Basicamente, o que é que eu utilizo, tá? Eu utilizo certos níveis chaves que eu estou vendo nos gráficos para eu poder ver ali onde é que vai estar se formando topo ou fundo semanal. Ó, eu tenho essa semana aqui que estava acontecendo. Vamos pegar até aqui. Ó, prestem atenção, tá? Tenho 3 semanas atrás, antes dessa semana. Quais são os níveis que estão em aberto? Eu sei que eu tenho esse nível aqui em aberto, ó, que é o que o Michael chama de Open Flow, ou interesse em aberto. Esse nível aqui. Lembra lá, Douglas, que eu mandei você marcar esse nível, esse nível, esse nível e esse nível aqui. Por que eu mandei você marcar esses níveis? Esses níveis aqui são níveis de liquidez diária da semana passada, que é o que? É PDH. E o nível máximo da semana passada é esse PWH. Tá? Quem não ainda entende sobre essa parada, o PD diz respeito ao previous day, é o topo do dia anterior, e o PH, o PW é previous week, previous anterior, week semana, topo da semana anterior. Olha como eu tenho 2 topos de semanas anteriores aqui. E olha como eu tinha aqui, ó, isso aqui não tinha acontecido ainda. Eu tinha esse fundo aqui. Tinha esse fundo aqui de semana em aberto. E tinha esse fundo aqui de semana em aberto. O topo dessa semana foi consumido por essa, então eu não considero. Ó. O topo dessa semana foi consumido por essa, então eu não considero. Existem outros patamares que vocês ainda vão aprender na leitura macro, que vocês vão fazer leitura lá no diário, no semanal, como eu mostrei para o Douglas semana passada. Só vocês verem uma recapitulação da parte final.
Eu estou explicando um pouquinho como é que eu leio o amparato macro, né? Mas por hora agora não é necessário estar passando para vocês, tá? Mas basicamente qual é o intuito que eu vejo aqui? Eu vejo o interesse que está em aberto. Eu vejo que eu tenho 2 PWHs aqui e 3 PWLs em aberto. Como é que está o gráfico semanal? Como é que está a estrutura dos swings no semanal ali, basicamente? É uma questão a se perguntar, tá? É uma questão a se perguntar. Mas vamos utilizar, atrelados a isso agora, as médias. Vamos colocar as médias aqui usando esse amparato, tá? Usando esse amparato. Tenho níveis de liquidez aqui, tenho níveis de liquidez aqui, aqui eu tenho preço de abertura. Lembra lá, Douglas, que eu mandei para ti, tu marcar 4 níveis aqui? Não me engano, foi um nível aqui. Outro nível aqui acima, ó, desse topinho aqui. Outro nível aqui. E outro nível aqui. E eu ainda falo no vídeo assim, ó, quando o preço interagir acima desses níveis, eu quero ver o quê? Quero ver as quebras de swings. E para o patamar baixista, para eu estar procurando compra, eu marquei alguns níveis aqui de swings que estavam em aberto, e se não me engano, o último nível de swing que eu marquei junto com o Douglas foi justamente o qual? Foi justamente esse PWL aqui. Tá? Então tinha esses 4 cenários de acontecimento. Eu mostrei isso no fechamento do euro, que eu fiz na quinta com o Masterclass, tá? Explicando nível a nível, mas vamos pegar só esse nível maior aqui para a gente fazer uma recapitulação mais safe. Ah, David, eu queria ver a situação dos outros níveis que você demarcou que você poderia estar procurando por venda. Lá no fechamento do euro USD que eu fiz com o Masterclass, eu falei sobre os outros níveis, tá? Tanto nesse nível aqui, onde eu mostrei uma possível venda, tanto nesse nível aqui, onde eu mostrei também uma possível venda. Quando chegou nesse nível aqui, também eu demonstrei o que é que eu teria feito nesses 3 níveis, e nesse nível aqui foi justamente o nível que segurou o topo semanal, que a gente fez a marcação lá com o Douglas, tá? Então, lembram lá que eu falei sobre o patamar da média móvel maior? Vamos usar a partir da premissa da média móvel de 1 hora, tá? A média móvel de 1 hora ela vai estar plotada no gráfico a partir de agora. Olha como a média móvel de 1 hora ela estava virada quando? Justamente entre quinta e sexta-feira da semana passada, a média móvel ela virou para onde? Para alta. Se a média móvel aqui, entre a quinta e a sexta-feira, ela virou para alta, o fluxo institucional do gráfico de 1 hora está altista, tá bom? O fluxo institucional do gráfico de 1 hora está altista. Por esse fluxo institucional do gráfico de H1 estar altista, eu não vou procurar venda no gráfico de M15, nem vou procurar venda no gráfico de H1, até que o gráfico de H1 plote a minha virada de média, tá? Até que o gráfico de H1 plote a minha virada de média. E olha justamente onde a virada de média ela vem acontecer. Eu falei algo também bastante interessante ontem para o Mastermind, que eu acabei percebendo que eu nunca tinha passado aqui para vocês, e é algo interessante. Essa formação de swing high, ela tem que quebrar swing low, tá? Olha como essa formação de swing high aqui, ela quebra essa formação de swing low. Então esse swing high aqui é um swing high válido para entradas OTR, tá? É um swing high válido para entradas de OTR. Olha como a minha entrada ela já se dá aqui, ó. Olha a média onde é que ela vem virar. A média vem virar aqui, onde eu já tinha feito minha entrada, tá? Reparem como a média ela é utilizada como amparato para visão gráfica. Então, quando o preço ele chega a consumir esse nível de PWH, Previous Week High, o topo da semana passada, é um topo onde tem muita liquidez, tá? É um topo onde tem muita liquidez. Então eu quero ver o quê? Quero ver o consumo desse topo de liquidez e a quebra na estrutura de mercado. Tá? A formação de um swing high a partir da formação de um swing high, a quebra de um swing low. Eu marquei com o Douglas esse nível aqui. Eu marquei com o Douglas esse outro nível aqui. Eu marquei com o Douglas esse outro nível aqui. Ó.
Mas por que eu não teria acreditado piamente que aqui seria um topo de mercado? Porque essa formação do swing high não jogou o preço para baixo para quebrar um swing low. Ele só fez o quê? Uma capturazinha de liquidez. Ó, capturazinha de liquidez, jogou para baixo, mais nada. Então esse topo aqui não é um topo que eu consideraria válido. Jogou novamente para aqui, 2 níveis em um movimento só. Não quebrou o swing low. Então esse swing high aqui, eu meio que não acredito que ele vai ser um topo de mercado, tá? Eu meio que acredito que ele não vai ser um topo de mercado. Pô, David, ele jogou aqui nesse nível e o preço caiu abaixo de um swing aqui. Tá, primeira questão. O preço caiu abaixo de um swing aqui. Aí eu traço minha FIBO em um LTF, um low time frame, um time frame mais barato, mais baixo aonde? Daqui até aqui. Perfeito, tranquilo. A gente vai cair no low time frame e a gente vai entender o porquê. Isso aqui eu não acreditaria como sendo uma possível venda de topo de mercado, tá bom? Possível venda de topo de mercado. E o preço joga mais acima em um outro nível e joga de uma forma mais convincente, quebrando esse outro nível aqui de swing. Ó, quebrando esse outro nível aqui de swing. Então, minha outra patamar de estrutura estaria daqui até aqui. Perfeito. No H1, eu já percebi essas paradas acontecendo. Minha estrutura de viés. As médias viraram no H1 também. Olha como aqui, ó, as médias não viram, mas aqui as médias já viraram, justamente nesse patamar de entrada. Aqui está um primeiro já pressuposto aí que as médias podem estar utilizando e ajudando vocês, tá? Quando eu caio por 15 minutos, ó, 15 minutos, olha como eu tenho já um alinhamento aqui. O H1 virou aqui, mas olha o M15 como ela já estava virada desde onde? Desde aqui, ó. Essa M15, virada de média em M15, correlacionou com o quê? Com a quebra de estrutura, que foi essa daqui. Essa quebra de estrutura aqui correlacionou com a M15. E essa daqui, David, que tu marcou também, que houve lá a quebra de estrutura de um swing low. Mas olha a diferença dessa quebra de estrutura aqui, como ela sobe para a região cara e não confirma swing high. O fechamento na quarta vela. Quando eu falo sobre entradas por swing high, eu gosto de ver o fechamento na quarta vela, tá? Eu gosto de ver ali a vela 1, vela 2, vela 3 e a vela 4 já fechando abaixo, para uma entrada, tá? Para uma entrada. E olha como a vela ela só faz a captura de liquidez e continua subindo. No 15 minutos aqui, confluencia com a quebra de estrutura no H1. Aqui eu tenho minhas regiões de entrada. E quando a média de 15 minutos virou aqui, e a média de H1 ela já virou mais ou menos aqui, eu já tenho o preço me contando uma história, tá? Eu já interpreto o preço. Não quero ver as médias. Eu falei para vocês que as médias aqui eu só utilizo mais para identificar o fluxo de ordem institucional. Quando as médias viraram aqui, o fluxo de ordem de 15 minutos está para onde? Está para venda. Além dessa correlação aqui, eu sei que essa queda aqui quebrou o swing low. Capturou PWH e quebrou o swing low. Nessa captura de PWH e quebra de swing low, eu tenho minha região de OTE. Só que, além disso, eu sei que quando o gráfico de 15 minutos virou a média móvel aqui, eu tenho um bloco de ordem sendo deixado aonde? Aqui, ó. Eu tenho um bloco de ordem sendo deixado aqui. No 15 minutos. Eu tenho um bloco de ordem sendo deixado aqui. Quando o gráfico ele sobe aqui, não vira as médias, cada vela branca dessa aqui ó, se torna um bloco de ordem. Quando? Quando o preço ele fecha abaixo da mínima. Tá? A gente vai ver isso aí nas aulas de order block, mas não se preocupem. Olha isso aqui. Quando o preço ele vem aqui e ao fechamento dessas velas aqui para baixo, ó, essa vela vermelha fecha abaixo dessa vela branca, isso aqui se torna um bloco de ordem. O preço sobe, interage e começa a cair. Tá? Então aqui se daria uma entrada, aqui se daria outra entrada.
Quando o preço fecha abaixo dessa mínima aqui, ó, de todo esse movimento altista, isso aqui é um bloco de ordem completo. Ó. Então o preço ele fecha abaixo do bloco de ordem aqui, interage nele e começa a cair. Mais à frente. Interagiu novamente aqui. Interagiu novamente aqui. E começou a quê? Começou a cair. Pô, David, o gráfico de 15 minutos começou a virar para cima. Será que eu vou procurar compra agora? Mas o HTF, que eu falei para vocês estarem prestando atenção, era o que? Era o H1. Olha como o H1... Um H não, é um H1 não, é um H. Olha como uma hora... Olha como uma hora... Isso aqui não foi uma virada de média, ó. Isso aqui não foi uma virada de média móvel. Então, o fluxo institucional do H1 tá de boa, tá baixista. Então, a virada de 15 minutos para alta não me influencia em nada, porque o H1 virou para queda aqui. Quando é que eu vou estar visualizando uma possível compra? As médias vão me dar uma ajuda muito grande, tá? As médias vão me dar uma ajuda muito grande. Quando? Quando ela virou aqui. Só que antes dela virar aqui, ela já me deu um intuito nos 15 minutos. Olha os 15 minutos. Olha como aqui houve um swing low formado e expande, não quebra swing high. Aqui houve outro swing low e expande, não quebra esse swing high aqui, que é o swing high que eu vejo como válido. Pô, David, virou aqui e quebrou alguns swing highs aqui. Mas o swing high que houve essa expansão foi aqui, ó. Esse swing highzinho aqui. Esse swing low aqui deveria ter força pelo menos para quebrar esse swing high, ó. Esses swing highs aqui são swing highs de liquidez, tá? Vocês vão estar aprendendo isso. São swing highs de liquidez. A quebra dele aqui não vai influenciar em nada. Nada. O algoritmo só vai subir um pouquinho para capturar essa liquidez e começar a entregar novamente, tá? Então, essa subida aqui é para o preço pegar um pouco de liquidez e continuar a cair. O preço vai lá, captura um pouco de liquidez, entra nessa região aqui de OTE, daqui até aqui, capturou liquidez, interagiu com esse bloquinho de ordem no 15 minutos, que o preço interage aqui, ó, bem aqui. Olha aqui no 15 minutos, como o preço interage com a média e não rompe a média. Aqui fica sendo o quê? Fica sendo um bloco de ordem. Olha como essa subida aqui foi só para interagir com esse bloco de ordem, que eu vou explicar para vocês melhor nas próximas aulas. E o preço começa a cair novamente, começa a cair novamente, começa a cair novamente, começa a cair novamente. Quando chega aqui, ó, eu tô aonde? Eu tô abaixo do meu patamar que eu tinha feito a marcação junto com o Douglas para o fundo semanal. Quando o preço chega nesse fundo semanal, eu quero ver a formação de um swing low com quebra de swing high. Eu não vou pegar compras só porque chegou abaixo. Eu vou esperar formar um swing low, quebrar um swing high, voltar em patamar barato, ou voltar em um bloco de ordens, que eu já vou começar a ensinar isso aqui para vocês, e então eu vou procurar por compras, tá? Vocês me viam falando sobre blocos de ordem, vocês não me viam. Vocês me viam falando sobre Fair Value Gap, vocês não me viam falando sobre Fair Value Gap. Mas eu vou começar a ensinar essa parada aqui agora. Blocos de ordem e Fair Value Gap. Porque a premissa inicial que vocês precisam ter são os swings. Reparem que eu já estou trazendo um auxílio visual para vocês muito bom, que é o quê? As médias. Foi tu que inventou isso, David? Não fui eu. O Michael que passa essa parada, tá bom? Então, quando o preço ele chega aqui, eu vou ficar vendo o que agora? Ó, vou ficar vendo a quebra de um swing low, depois a quebra de um swing high. Olha como o preço. Ele quebra um swing low. Eu já estou abaixo do patamar que eu tinha marcado, tá? Então eu quero ver uma breve movimentação de breaker block. Quem assistiu a série dos criadores de mercado sabe o que é que eu estou falando. O gráfico ele só gira de duas modalidades, acima ou abaixo de níveis chaves. Aqui eu tenho uma quebra de um breaker, aqui eu ainda tenho uma quebra de um swing low, válidozinhos. Então, eu quero a formação de um swing low aqui que quebre pelo menos o quê? Esse swing high, ó. Que quebre pelo menos esse swing high. Então, esse swing low aqui quebra esse swing high, tá?
Esse swing low quebra esse swing high. Pô, David, mas o preço não volta a patamar barato aqui. O preço ele não volta a patamar barato aqui. Como é que eu vou estar fazendo uma entrada? Como é que eu vou estar pegando uma operação? Calma, calma, no problem, a gente vai estar mostrando isso aqui para vocês, tá? Aqui onde vai entrar a premissa das médias móveis, que eu vou estar ensinando para vocês muito melhor nas próximas aulas. Como o James perguntou, pô, eu posso utilizar as médias móveis em time frames menores? Eu estou mostrando aqui no 15 minutos que pode, tá? Que pode. Então, ó, tô fazendo essa leitura por quê? Porque basicamente a leitura de entrada vai se dar nas estruturas de 15 minutos, tá? Quando o gráfico ele faz isso aqui, ele confirma esse swing low, certo? Esse swing low me vem como o básico e o verdadeiro, que eu vou trazer minha fibra de onda daqui. Lembram lá que as médias móveis de 1 hora virou mais ou menos aqui, ó. Virou mais ou menos aqui. Então esse segundo meu toque de fibra eu vou estar trazendo para onde? Para formações de swing highs. Formou um swing high aqui, não confirmou, voltando a 50%. Então eu faço o quê? Atualizo essa minha fibra. Para onde? Para meus próximos níveis. Não confirmou, voltando nos 50%. Olha como aqui ele confirma, voltando nos 50%. Entrada se daria justamente na Killzone da Ásia. Killzone da Ásia, nessa estrutura aqui, a entrada se daria na Killzone da Ásia, tá? Pô, David, e usando aqui os blocos de ordens, lembram lá, rapaziada, que eu falei para vocês? O preço interagiu aqui com a média, não virou a média. Isso aqui se torna o quê? Se torna um OB. Olha lá. Isso aqui se torna um OB, ó. Aqui também, ó, interagiu e não virou. Isso aqui se torna um complemento do OB, tá, rapaziada? Olha como esse primeiro bloco de ordem o preço vem e vara, mas se vocês prestarem atenção, o preço vem e vara, mas ele não forma o que aqui? Um swing low. Ele não forma um swing low. Já no segundo bloco de ordem, ele já começa a plotar o quê? Plotar a formação do swing low. Plotar a formação do swing low. E vira para alta novamente. Pô, David, o H1 ele virou aqui. O preço ele fez um bloco de ordem aqui, interagiu aqui. Eu fiz a compra com o stop aqui abaixo, surfei essa compra. Só que o M15 virou para queda aqui. O M15 ele virou para queda. O que é que eu vou estar fazendo aqui no M15? Vou estar comprando? Não. Eu vou esperar ele virar novamente para compra. Virou para compra onde? Virou para compra aqui. Quando ele vira para compra aqui, quando ele vira para compra bem aqui, eu sei que ele está deixando o quê? Está deixando blocos de ordens. Um bloco de ordem aqui. Ó, repara como o preço ele é um pouco atrasado das médias. Porque aqui eu consideraria já onde? Esse swing aqui quebrado. Porque provavelmente aqui houve uma divergência CMT, ó, com outras paridades de moedas. Vamos verificar se houve divergência CMT. Novo painel. Olha lá. Não falha nunca, pô. Respeito o caçador. Respeito o hunter. Olha lá, divergência CMT. Euro, topo mais alto. GBP, fundos mais baixos. Divergência CMT. Eles estão manipulando o GBP e acumulando o euro, tá? Eles estão manipulando o GBP e acumulando o euro. Média virou também. Aqui, ó, quando o preço ele faz essa quebra de estrutura aqui, essas velas vermelhas aqui, eu já tenho como sendo blocos de ordens, tá? Eu já tenho como sendo blocos de ordens e regiões para entradas aqui já, ó, nessa velinha aqui. E o preço começa a subir. O preço começa a subir. Então, para você estar participando desse fundo aqui, você poderia estar pegando essa compra aqui no dia 30 de noite, ou aqui mais ou menos, na madrugada de Londres, aqui, dia 20 alguma coisa, atrelada ao que? Atrelada a essa estrutura de mercado que aconteceu aqui. E começou a subir. Pô, David, e por que aqui ela deu uma venda? Porque aqui ela formou uma nova estrutura, né, filho? Capturou o swing high. Veio capturar swing low e fechou abaixo do swing low. Eu tenho o que acontecendo aqui? Eu tenho essa minha região aqui, ó.
de estrutura acontecendo. Essa venda aqui ficaria plausível a partir daqui. Olha como eu tenho esse bloco de ordem aqui. Ele vai até acima do bloco de ordem e eu tenho esse meu segundo bloco de ordem aqui. No 15 minutos, tá? No 15 minutos. No primeiro bloco de ordem foi justamente onde saiu a notícia ontem. Onde eu peguei uma operação aqui no notícia ontem. Pô, David, mas tu fala que não é para operar notícia, tá? Vocês não vão operar notícia agora, mas eu já tenho experiência nessa parada. Quando saiu a notícia aqui, eu estava vendo liquidez aonde? Acima desses níveis aqui. Se o cara for levar em consideração só esse bloco de ordem aqui, ele vai tomar na caixota. Por quê? Porque saiu a notícia e o preço está com todo o gás. E não formou swing high, como eu ensino, tá? Ele vem interagir com o segundo bloco de ordem. Só então ele vai lá e forma o swing high. Aí aqui, ó, tem a venda acontecendo em um low time frame, low 1 minuto, ou assim sucessivamente, tá? Até aqui, alguma dúvida sobre essa minha leitura aqui, do que eu fiz sobre a semana? Douglas, Wallace ou James? Não. Deu para entender bem? Deu para entender bacana? Deu sim. Então, basicamente é assim que eu geralmente cravo topo ou fundo semanal no EURUSD ou qualquer uma outra moeda que você colocar. Para mim, eu faço a análise mais ou menos dessa parada. Tem outras questões que eu utilizo, que eu não vou falar agora para vocês, porque senão vai ser uma overdose de informação, tá? Vai ser uma overdose de informação. Pô, David, por que tu não caiu no low time frame lá no 1 minuto, assim sucessivamente? É a mesma premissa. A mesma premissa, tá? Mostrei ontem lá no Mastermind, tá gravado, vai hoje lá pro YouTube, para a área gratuita deles. Tô mostrando aqui para vocês uma parada mais avançada ainda sobre as médias móveis para vocês estarem utilizando em questão de fluxo institucional, tá bom? Order blocks, que é o nosso próximo assunto. Cara, preste atenção. Os blocos de ordens é algo magnífico, esplendoroso. Cara, é fenomenal. Quando vocês atrelam os blocos de ordens aos OBs, fica algo muito, mas muito lindo. Só para dar um exemplo aqui, a gente terminar, para o James ele ficar com uma pulga atrás da orelha e não conseguir dormir, porque quando os caras veem isso aqui, os caras não conseguem dormir, tá? Não sei se vai acontecer contigo aí, James, mas é algo muito, mas muito... Pô, acabou aqui, vocês fazem backtest para vocês verem. Vamos lá. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha como o 15 minutos ele fez a virada aonde? Aqui. Não vamos levar mais em consideração o H1, vamos levar em consideração 15 minutos, tá? 15 minutos ele fez uma virada aqui. Douglas, como ficou feio aqui minhas marcações, que eu marquei um bocado de coisa. Lembra lá que tu teve até uma dúvida correlacionada a isso? Lembro. Pronto, eu fiz um vídeo, tá subindo para o YouTube já, como é que organiza essa parada aqui, tá? Vai ser algo muito, mas muito lindo aí para ti. E também para os demais, para não ficarem quebrando a cabeça com isso. Inclusive, eu tenho outra dúvida. Assim que você terminar aí, para essa semana eu já te falo aí já qual é a minha dúvida. Beleza. Então, James, ó, houve a virada da média aonde? Aqui, ó, para alta, no 15 minutos. Então a gente vai cair quando? A gente vai cair no LTF, Low Time Frame no 1 minuto, dia 30 às 3 e alguma coisa. Ó, preste atenção, tá? Isso aqui é algo magnífico, magnânime. Ó, virada da média de 15 minutos se deu aqui. Virada da média de 15 minutos se deu aqui. Pô, virou 15 minutos aqui. Só que em 1 minuto ele virou aonde? Já virou aqui. Perfeito, tranquilo. Eu tenho 1 minuto virando aqui. Tenho 15 minutos virando aqui. Quando 1 minuto virou aqui e 15 virou aqui confirmando, essas velas aqui, James, ó, que veio interagir com as médias e não viraram as médias, se tornam o quê? Se tornam blocos de ordens. Ó.
se torna um bloco de ordens. Olha como o preço vem fazer o que aqui? Vem dar beijinho no bloco de ordem. 2 beijinhos no bloco de ordem faz o quê? Vai embora. Vai embora. Pô, a média de 15 está virada para alta. Quando ela vira para baixo, eu vou fazer uma coisa? Não vou fazer nada, vou esperar. Virou para alta aqui novamente. Eu tenho essa regiãozinha aqui, ó, como região de bloco de ordem. Preço interagiu, não tem problema. Virou para baixo, depois virou para alta. Chegou aqui, ó, interagiu. Não virou as médias. Região de que isso aqui? Região de bloco de ordem. Posso marcar tanto isso, ou marcar só as regiões das velas vermelhas. Mas isso aí na aula de bloco de ordem eu vou estar passando para vocês. Olha onde o preço vem depois aqui, ó, e faz o quê? Vai embora. A média de 15 minutos está virada para alta. Ela virou para baixo aqui, me interessa? Não me interessa. Virou para alta aqui, tudo isso aqui passa a ser o quê? Passa a ser um OB, ó. Tudo isso aqui passa a ser um OB. E foi justamente nessa premissa aqui que eu peguei essa compra. Que foi, eu acho que foi a compra da notícia. Não, não foi a compra da notícia, não. A compra da notícia eu peguei... Aonde? Peguei ela aqui, ó. Cadê a compra da notícia? Bem aqui. Aqui a média de 15 estava virada para alta ainda. Vamos só dar uma olhadinha aqui e confirmar. 15. Enter. Tava assim, ó. Ela virou aqui, desvirou para queda aqui, virou para alta aqui. Aqui ela ainda estava virada, ó. Ela estava virada desde onde para alta? Desde aqui. Que foi a madrugada de 31. 3h30 ela virou para alta. Então, desde aqui, James, eu posso estar procurando ser comprador, porque a média de 15 está virada para alta. Quando ela chega aqui, ó, e foi nessa premissa que eu fiz essa compra, tá? Segredinho nosso, tá? Não falem para ninguém sobre essa parada. Quando a média virou para baixo aqui, que ela vira para cima, ela deixa essa última vela aqui, ó. Essa última vela passa a ser o quê? Passa a ser bloco de ordem. Essa última vela aqui passa a ser bloco de ordem. Preço, então, ela vem, encosta antes da notícia. Isso aqui é a operação já sem confirmação de swings, tá? Sem confirmação de swings. É as operações mais arriscadas que necessita de uma leitura melhor. Mas se vocês forem fazer uma leitura melhor, ela confirma swing e confirma swing aqui, ó. E também é uma questão que estava prestes de notícia, não tinha por que eu colocar meu stop aqui abaixo. Não tinha por que eu colocar meu stop aqui abaixo. Colocaria ele aonde? Mais protegido. A forma mais protegida possível está onde? Está abaixo do bloco de ordem. Tá abaixo do bloco de ordem. Então eu fiz minha compra mais ou menos nesse intermédio aqui, com o stop aqui. E o preço foi lá e escancarou. Tá? O preço foi lá e escancarou. É questão de médias, tá? Questão de médias atrelada de sair, James. É algo, pô, fenomenal. Vai te ajudar muito na questão da tua leitura aí. E nas próximas videoaulas aí eu vou estar passando para vocês esse algo que vai ajudar ainda mais, tá bom?